Se você está começando uma pesquisa, se você está começando um projeto de pesquisa e está com dúvida exatamente nisso, por onde começar, fica aqui que a gente vai resolver esse problema agora. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maisa Barbosa e nessa sequência de vídeos que começa agora a gente vai falar sobre partes básicas de um projeto de pesquisa ou partes básicas do desenvolvimento de uma pesquisa. Hoje a gente fala exatamente do começo, hoje a gente fala sobre por onde começar. E toda pesquisa, ela só começa ou ela só existe porque a gente tem um problema, porque a gente tem alguma coisa que a gente queira resolver. Nenhuma pesquisa começa se a gente estiver bem, nenhuma pesquisa começa se a gente não tiver dúvida, nenhuma pesquisa começa se o nosso campo de estudo não tiver algo para ser solucionado. E a função do pesquisador, se ele ainda não tem um problema de pesquisa, é esse, encontrar um problema para ele poder tentar solucionar ou para ele tentar resolver. É fundamental pensar num bom problema de pesquisa e é fundamental esse problema ser o mais diminuto possível, ele ser o mais objetivo possível, justamente porque às vezes quando a gente começa com um problema muito amplo e um problema que o nosso trabalho não dá conta de resolver. E aí conforme vai passando o tempo, a gente vai percebendo que a nossa metodologia não vai dar conta, que os nossos objetivos eles estão vagos e a gente também não sabe como resolver um problema que é estrutural da pesquisa. Se a gente está nessa fase, a gente precisa voltar do começo, reformular nosso problema de pesquisa, pegar um problema de pesquisa mais básico, mais humildezinho, e aí a gente começar novamente do começo a trilhar esse caminho novamente. O problema de pesquisa, então, a gente já sabe que ele precisa ser objetivo, porque ele precisa ser cumprido dentro do período de tempo que a gente estabeleceu. Então, se a gente tem um período de 1 ano para desenvolver um TCC, eu tenho que saber que eu tenho que chegar na resposta para esse problema ao final de 1 ano. Se é uma pesquisa de mestrado, eu preciso chegar na resposta para esse problema no final de 2 anos e pouquinho. Se é uma pesquisa de doutorado, aí eu já posso lidar com um problema mais importante, porque esse problema tem uma média de 4 anos ali para ser resolvido ou respondido. De qualquer modo, quanto mais objetivo e sucinto for o meu problema, mais sucesso eu vou ter no desenvolvimento de toda a minha pesquisa, porque é o problema que vai nortear os nossos objetivos, a nossa metodologia, a nossa escolha bibliográfica, e se o meu problema é muito amplo, isso tudo vira um balaio de gato que depois é muito difícil da gente conseguir resolver. Se você já tem um problema e você está com dúvida sobre ele, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar a deixar esse problema mais objetivo para facilitar a sua vida lá na frente quando você já estiver desenvolvendo essa pesquisa. A gente pode começar então selecionando para nossa pesquisa um tema, um problema e uma hipótese. Ou seja, eu tenho um tema amplo. Vamos pegar como tema aqui a queda do número de leitores no Brasil, de acordo com a última pesquisa Retratos de Leitura no Brasil. Então esse é o meu tema. O número de leitores caiu no Brasil nas últimas pesquisas. Eu preciso desenvolver um problema a partir disso. Talvez o nosso problema possa ser para a gente conseguir formar mais leitores ou para a gente conseguir aumentar esse número. Isso necessariamente precisa passar pelo ambiente escolar. E aqui a gente pode tentar centralizar mais um pouquinho. Quais estratégias podem ser utilizadas por professores dos anos iniciais do ensino fundamental para a formação de leitores? E aí, se eu tenho um tema, se eu tenho um problema, eu preciso de uma hipótese, ou seja, eu preciso de uma resposta que eu acho que eu vou chegar nela. Não necessariamente dá para ter certeza, porque primeiro eu vou precisar pesquisar, mas hoje eu preciso ter uma hipótese. Eu imagino que as estratégias que professores dos anos iniciais da educação básica podem utilizar são essas daqui: rodas de leitura, exploração da biblioteca, compartilhamento de leitura com os colegas, apresentação de leituras para a sala de aula, momento de leitura silenciosa na sala de aula, ou seja, tem várias estratégias que a gente pode utilizar aqui para a gente conseguir formar leitores dos anos iniciais da educação básica, mas isso por hora é uma hipótese e a gente vai achar jeito de provar essa hipótese ao longo da nossa pesquisa. A gente precisa saber sempre que o problema, ele é o problema que o meu trabalho vai dar conta de responder. Depois, quando a gente está desenvolvendo uma pesquisa mais adiante, esse primeiro problema, quais estratégias os professores dos anos iniciais do ensino fundamental podem utilizar para formar leitores, ele vai especificar ainda mais. Mas em todo caso, eu preciso entender que o problema, ele precisa ser o problema do meu trabalho, não o problema dentro daquele campo. Vamos pensar mais um pouco. A gente sabe, então, que o número de leitores caiu no Brasil de acordo com a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Eu não posso colocar que o meu trabalho objetivo é contribuir com a formação de leitores no Brasil. Eu não posso colocar que o meu trabalho objetivo
objetiva mudar os dados dos índices de leitura no Brasil, porque isso é muito abrangente, a gente tem que ver o que de fato a pesquisa que a gente está propondo, ela se dá conta a fazer. E isso, gente, livra a gente de uma armadilha, às vezes até um pouco egóica, porque quando a gente está começando a pesquisar, a gente às vezes tem uma sede de transformar o mundo, que é muito legítima e muito verdadeira, mas que é um pouco romântica. E com o tempo a gente vai percebendo que isso não funciona e que as coisas que às vezes a gente queria fazer, o nosso trabalho não dá conta. Mas o nosso trabalho dá conta, às vezes, de contribuir, no caso do exemplo específico, com a formação de leitores em uma escola, com a formação de leitores numa sala de aula, com a apresentação de novas estratégias de formação de leitores. E isso, por mais que de repente, no primeiro momento pareça frustrante, é bastante coisa e pode, inclusive, ajudar outros pesquisadores. Uma coisa que é importante quando a gente pensa num problema é, além de, vamos delimitar isso aqui, mas de que maneira que a minha pesquisa de fato pode contribuir com o campo. Vou pegar um exemplo fora da área da formação de leitores. Bem, se eu quero saber, por exemplo, se hoje, no ano de 2025, as pessoas ainda apresentam sequela do Covid. Eu queria talvez saber isso, se eu sou um pesquisador desse campo, eu queria saber isso no Brasil inteiro. Eu queria saber no Brasil inteiro se hoje as pessoas ainda têm sequelas do Covid. Mas eu já sei que eu não consigo fazer. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar por um tempo num hospital, eu posso fazer uma pesquisa no hospital, eu posso trabalhar com algum médico especialista da área durante alguns meses, e aí depois de um tempo trabalhando ou com um especialista da área, ou depois de um tempo trabalhando num hospital, eu vou trabalhar ali por alguns meses, por algum tempo, e aí depois desse tempo eu vou conseguir chegar numa resposta se hoje, ainda em 2025, se a gente ainda encontra pessoas com sequelas do Covid. E aí isso vai me oferecer uma resposta que vai me dizer se naquela cidade, naquele hospital, com um grupo restrito de pessoas, ainda há e quais são as sequelas do Covid. Pode parecer pouca coisa, mas esse trabalho ele pode se vincular com alguém que talvez tenha feito uma pesquisa um pouco parecida e que chegaram em resultados parecidos com o meu ou diferentes do meu, e que aí esses resultados podem ser discutidos também, ou a minha pesquisa ela pode dar margem para que uma outra pessoa faça uma pesquisa em relação a isso também. Então, por mais que pareça pequeno, o problema ele se concentra sempre num emaranhado de outros trabalhos em relação ao tema. Então, quanto mais sucinto é o meu problema, mais fácil, mais possibilidades eu tenho de chegar numa resposta satisfatória para mim, especialmente para a banca que vai te avaliar. E aí, claro, o meu problema ele parte de uma dúvida. E uma dúvida tem que ser uma dúvida mesmo, não pode ser uma dúvida já respondida. Eu não posso partir, por exemplo, da pergunta: existe dificuldade de formar leitores no Brasil? Porque a resposta para essa pergunta é sim, existe dificuldade de formar leitores no Brasil. Então a gente precisa formular uma pergunta de forma que a resposta ela vai ser interessante, senão a nossa pesquisa ela já começa chata e desestimulante para a gente mesmo que vai escrever, para a gente mesmo que vai produzir. Não é nem para a pessoa que vai ler, é para a gente mesmo. Então a pergunta ela precisa instigar, ela precisa ser desafiadora, ela precisa fazer com que eu tenha coisa para escrever, senão depois eu fico patinando também nesse aspecto de não ter assunto, de não render assunto em relação àquele tema. Gente, é isso. Esse foi o nosso primeiro vídeo da série. Falamos sobre como formular um problema. Mais adiante, no próximo vídeo, a gente fala como construir objetivos. Espero vocês. Até mais!